Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de quarta-feira, voltando a fazer mais um pão diário. Já peço que você se inscreva no nosso canal, você deixe seu like, compartilhe, abençoe vida, em nome do Senhor Jesus. Bem, e nós iremos meditar no estudo diário desta quarta-feira, da lição de número 1, que tem como tema duas importantes mulheres na história de um povo. Louvado seja Deus. E o texto áureo vai dizer: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14. E a verdade prática que diz: conhecidas as anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção humana. Louvado seja Deus. E o assunto da nossa mensagem de hoje se encontra em Esté, capítulo 2, 5, versos 7 e 15, que diz assim, e o tema que foi criado: Esté foi criada pelo primo Mardoqueu. Louvado seja Deus. E a leitura de hoje que nós iremos ler tem no versículo Esté, capítulo 2, versos 5, 7 e 15. O 5 vai dizer: e havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, e filho de Simei, e filho de Quis, homem benjamita. No versículo 7. E este criava Radácia, que era Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença, e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara para sua filha. E no versículo 15 vai dizer desta maneira: e chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abidail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, e coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, que alcançava Esté, graça aos seus olhos e de todos que o viam. Louvado. Bem, queridos e amados irmãos, como podemos ver a história desta jovem judia, né? Uma história muito sofrida, por sinal, mas Deus tinha um propósito na vida de Esté. Que propósito é esse, presbítero Leonardo? Pois ela seria uma ferramenta usada por Deus para cuidar do povo, do seu povo. A história nós já conhecemos, a história de Esté, mas vamos aqui enfatizar um pouco sobre a sua história. Esté perdeu seu pai e sua mãe, ainda muito jovem. Foi criado pelo seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu era um homem temente ao Senhor. E certa ocasião a rainha do reino da Pérsia, aonde o rei Assuero era rei naquele tempo, naquela ocasião, e ele estava bebendo com seus maiorais, e pediu que a presença da rainha para que pudesse exibir a esposa do rei diante dos seus convidados. E ela se nega a comparecer. E o rei enfurece. E aí ele vai pedir conselho aos seus sábios. E os seus sábios vai dizer para que não venha a atitude da rainha, venha servir de mau exemplo para as mulheres dos demais homens, dizendo: olha, se a rainha não respeitou ao rei, imagina as mulheres dos homens comuns, né? Então que seja tomada uma medida drástica para com a rainha, né? E aí, nessa medida que os seus conselheiros lhe deram por bem, que ela fosse destituída da sua função de rainha, ou seja, como se fosse desquitada, divorciada do rei, né? Esse foi o castigo que foi dado para ela. E que o rei pudesse escolher entre as mulheres virgem, as jovens virgens do seu reino, e casasse com aquela que lhe parecesse bem. Bem,
E aí o rei foi tendo a oportunidade de conhecer várias jovens, mas o seu coração se aperfeiçoou ao coração de Esté, pois o Senhor já tinha um projeto através da vida do rei Assuero e da rainha Esté. Da ainda jovem Hadassah, ela casa-se com o rei, torna-se rainha. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que Esté casa-se com o rei Assuero, toma-se a posição de rainha, e certa ocasião, o seu primo Mardoqueu, aliás, por várias vezes, era odiado por Amã, pois Amã queria que ele se prostrasse diante dele, de Amã, e Mardoqueu só se prostrava diante do Senhor. E Esté foi levantada como um instrumento, e aí quando chegou a notícia que Amã tinha feito uma forca para enforcar a Mardoqueu e todos os judeus, e ali ela tenta entrar na presença do rei, e é recebido com graça, e ali ela pede que tenha um banquete somente entre o rei e ela, e Amã, e ali ela vai relatar para o rei Assuero. Moral da história, a vida dela estava em perigo, porque também ela era judia, e quando o rei Assuero fica sabendo disto, ele fica enfurecido, e a forca que Amã tinha feito para enforcar Mardoqueu se tornou para ele como a sua própria recompensa, a sua sentença de morte na forca. Desculpa, para ele e para toda a sua família. Infelizmente, Amã, ou felizmente para o povo de Deus, e para Mardoqueu, Deus deu grande livramento através da vida de Esté e para o seu povo. Então Deus usou Esté como instrumento, na sua época, foi muito importante para Israel. Esté se tornar rainha, Hadassah que se torna rainha Esté. E que Deus nos abençoe, porque o tempo é muito curto. Então, irmãos, esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Ou seja, fique na posição que Deus tem te chamado para fazer a obra do Senhor, pois o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, assim como foi na vida da rainha Esté, na vida de Mardoqueu. Ele também tem um projeto nas nossas vidas. Que Deus e Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Nesse momento também já pedindo que aqui mencionar o nome de alguns telespectadores, vamos dizer que são bem assíduos no programa, que tem. Pode ser que você pode dizer, mas poxa, ele não fala meu nome. Pois mande uma mensagem no canal, e a gente vai estar mencionando o seu nome também. E aqui eu quero fazer menção da minha esposa, que tem sido a telespectadora número 1 do programa, todos os dias de segunda a sexta. O Pedro Genésio, que se inscreveu no nosso canal, inscrito de números 412, louvado seja Deus. Que Deus abençoe tua vida, Pedro Genésio. O Pedro Genésio tem apenas 11 anos, já se inscreveu no nosso canal e diz que vai compartilhar com seus coleguinhas também, dar essa força no canal. Conto com a tua ajuda, Pedro Genésio. Que Deus abençoe. Também a irmã Aparecida, o presbítero Fidelício, a irmã Glorinha, que é vó do Pedro Genésio, né, que é mãe da irmã Gerlane, né, que é a mãe do Pedro Genésio. Enfim, e todos os meus amados irmãos que têm assistido o programa Pão Diário, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, Pai querido, já te apresento as nossas vidas. Senhor, toma-nos em tuas mãos. Jesus abençoe esse programa. Meu Deus, que ele possa alcançar o máximo de vidas possível. Pois em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que grandes obras o Senhor tem para fazer através deste programa, através do canal Avivamento da Última Hora. Usa, Senhor, esse canal como instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.